E aí, meu povo, como, como todos vocês estão aí de Sexta-feira Santa, um dia que, de acordo com a nossa formação católica, né, todos nós aqui no Brasil temos uma influência substancial na nossa formação educacional e de origem. E essa nossa formação educacional, ela vem de uma origem católica, né? Vem de uma origem jesuíta, né, que tem bases católicas. Como é que vocês estão indo aí de Sexta-feira Santa, um feriado independente, né, da nossa crença religiosa, mas é um feriado. E nesse momento, né, que esses dias a gente é convidado a relembrar, né, a passagem do Cristo, né, notadamente o momento, né, de desencarnar do Cristo, né? Ou, né, de reencarnar ou de ressuscitar, né? E é um período muito rico, porque muitas pessoas elas fazem esse exercício, né, de devoção, né, de trazer um pouco dessa espiritualidade, trazer um pouco dessa reflexão, né, daquele que deu a sua vida para salvar a humanidade, né? O Espiritismo ela é uma religião cristã também, né? Entendendo que o Espiritismo tem sua origem ou sua explicação na origem da vida, na origem de tudo. Então, do ponto de vista de decodificação, ela é recente, mas do ponto de vista de fundamentação, ela está desde a origem da vida na Terra, do universo, né? Ela explica isso, né? E aí eu gostaria de estar fazendo uma reflexão similar a uma conversa que eu tive ontem, né? A gente estava aqui ontem e aí à noite aqui com a minha família, a minha esposa perguntou: mas Evans, como é que fica essa questão, né, da Páscoa? Como é que o Espiritismo vê a Páscoa? E aí a gente foi recordando algumas coisas, né? Primeiro, esse período que começa do domingo passado, né, com a chamada Domingo de Ramos, e se encerra, né, agora com o Domingo de Páscoa, e o encerramento desse Domingo de Páscoa significa a Quaresma pela religião católica, né, são 40 dias, né. Esse período é um período muito tem uma simbologia muito grande, né? Então, só para a gente poder contextualizar, Cristo chega, né, a Jerusalém, né, no Domingo de Ramos, aonde ele começa ali, né, a, todo o seu trabalho, né, na cidade, e uma cidade que já estava em festa. Esse período, ele já era um período festivo, comemorado pelos judeus. E há de se lembrar, né, que os judeus ele tem sua origem nas leis mosaicas, ou seja, nas leis de Moisés, que é um povo oriundo dos hebreus, né? E há de se lembrar que os hebreus foram os que fugiram, né? Os que foram libertados do Egito, eram os escravos, e eles fugiram, ou foram libertados, ou foram negociados, enfim, em função de sair do Egito em busca da terra prometida, que por sinal é aquela região ali, né, da Palestina, Israel, né?
É aquela religião que até hoje nós temos uma série de conflitos de cunho religioso. Você vê como é que essa questão até hoje ainda é muito tumultuada, né. Já era naquela situação lá atrás, há 2000 anos atrás, né, e continua sendo tumultuada, sinal que tem alguma coisa ali que nós, enquanto humanidade, a gente ainda não aprendeu e não resolveu. Então Cristo chega e naquela época já era um momento festivo, especificamente a Páscoa, nesse período, era um momento de comemoração de 2 grandes, datas importantes a aos hebreus. Foi o recebimento dos 10 mandamentos de Moisés, né, aonde ele, a partir dos 10 mandamentos, ele começa a criar todo um código, né, derivou todo um código do judaísmo, né, do Alcorão, no Corão não, Corão muçulmano, perdão, né, do judaísmo, são as leis mosaicas. Então já tem uma comemoração por parte disso. E uma segunda comemoração muito forte é a libertação, né? Tanto é que Páscoa em hebraico, né, é sinônimo de passagem, de libertação, de esperança, né? Então Páscoa tem a ver com esse sinônimo de libertar, né? De passagem, né? De mudança de condição de status. Então, povo que antes estava oprimido, fechado, e ele estava livre agora para poder viver plenamente, intensamente a sua crença e a sua liberdade de escolha e de vida. Então, esse momento ele já era muito comemorado, né? Naquela situação que Cristo chega lá em Jerusalém. Então, Cristo chega num momento de festa. Nessa hora que a gente está aqui agora, provavelmente ele estava começando a se reunir com seus discípulos para a Santa Ceia, aquela passagem, né, que todos nós conhecemos. E daqui a pouco, né, ele vai ao Monte Sinai, né, vai orar, né, e que, de acordo com os históricos bíblicos, Judas o trai, né. E ele, no momento que ele está em oração, né, hoje, né, em oração, no Monte Sinai à noite, ele é pego pela guarda romana e ele é levado, né, ainda à noite e pela madrugada direto, e amanhã, sábado, né, no primeiro horário do dia, ele é julgado, né? Ele é levado a julgamento para Pôncio Pilatos. E nós temos aí uma série, né, de situações extremamente simbológicas. Primeiro, né, esse rápido julgamento, né? Então, assim, Cristo de fato era uma personalidade, sem entrar no mérito, né, de toda a grandiosidade do espírito do Cristo, mas sem sombra de dúvida, o homem Cristo, ele foi um homem que fez, por onde passou, ele trouxe um ar, né, a todos aqueles que estavam próximos, diferente. Tanto que as coisas aconteceram muito rápidas. Se ele não tivesse essa envergadura toda, ele não teria ameaçado tanto o poder que estava naquela situação, né? E as pessoas, principalmente, né, as crenças que estavam ali, se sentiram extremamente ameaçadas. Com todo o respeito que eu tenho às doutrinas e às crenças, né? Tanto que Pôncio Pilatos, ele não consegue, inicialmente, ele não consegue julgar o Cristo. Lembrando que Roma, naquela ocasião, era o poder dominante, né? O poder político dominante. Mas o poder religioso, que tinha influência social, era feito pelo sacerdote, né? Então, tanto que Pôncio Pilatos lava as mãos, porque ele não consegue perceber no Cristo algum tipo de ameaça, lembrando que Roma não acreditava em Deus, né? Ele acreditava em deuses. Então, essa discussão do Cristo com os judeus, para Roma, isso não fazia sentido. Roma acreditava
nos deuses romanos, é uma religião politeísta, né? Tanto que Pôncio Pilatos fala assim: não, isso que vocês estão discutindo aí é entre vocês, eu lavo minhas mãos. Mas, como hoje é um dia de que a gente comemora, isso faz parte da tradição de vocês, eu vou libertar um. Eu posso libertar um escravo em lugar de outro, né? E aí é que eles fazem aquele julgamento aonde os judeus libertam Barrabás e condenam Cristo, né? Isso tudo muito rápido. Depois da condenação, um açoite, né? E logo em seguida, por volta de 3, 4 horas da tarde do dia de amanhã, Cristo já estava crucificado. Ele é levado depois, é retirado da cruz ao final da tarde, sepultado, né? E no domingo de Páscoa, né, de acordo com a religião católica, ele ressuscita. Lembrando que nessa época também não existia religião católica, né? O catolicismo ele vem a ser fundado depois, né? Através de Pedro, né? que instaura, né? Mas que quem fez a grande difusão do catolicismo, sem sombra de dúvida, foi Paulo, né? Paulo, um homem de grande envergadura para a disseminação do cristianismo. Então, esses são os fatos históricos que aconteceram nesse tempo, mas foram tão marcantes na história da nossa humanidade que a história é dividida entre antes e depois do Cristo, né? Olha a envergadura que foi esse espírito. E aí a discussão que estava na mesa ontem era sobre a questão, mas Cristo ele ressuscitou, ele reencarnou? E aí, gente, isso é uma grande discussão, né? Sem sombra de dúvida, gente. Dentro do nosso conhecimento, né? Do nosso não, do meu conhecimento, né? Cristo é um espírito que já estava em esferas de desenvolvimento, né, evolutivas bem mais à frente, né? Ele é o grande gestor, né, desse universo, desse cosmos. Então ele, na verdade, quando ele veio para aqui, ele veio com uma missão e demorou muito para ele vir, né? Porque ele teve que reduzir um pouco a sua energia, até para que fosse compatível com essa estrutura que a gente está aqui. Teve que dosar isso, né? Numa comunhão extrema já com toda a espiritualidade maior, né? Então ele vem para cá com uma única missão, minha gente, uma única missão, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, é entender que existe um princípio maior do que nós, o qual é o amor perfeito, é a perfeição, né? E segundo, logo, logo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Gente, o que se escreveu a partir daí, gente, são derivativas disso. Se nós formos observar todas as religiões, todos os dogmas, né, todas as crenças religiosas, a gente vê um respeito pelo irmão, né? A gente não vê nenhum tipo de igreja que não respeita o próximo. A gente não vê nenhum tipo de crença ou de religião que não respeita aquele que é seu semelhante. De crença, né? Às vezes eles acreditam, algumas religiões acreditam que se não for aquela religião, toda outra é pecadora, é indigna, ela é, enfim. Mas nós no Espiritismo não entendemos assim. A gente entende que o espírito ele precisa amar seu semelhante independente de cor, independente de crença, independente de qualquer que seja a escolha que ele faça, porque ele é um espírito semelhante a nós e nós é semelhante a eles. E esse momento, quando Cristo vem, né, ele vem justamente para poder deixar isso muito claro. Tanto que ele vem e ele fala, olha, eu vim não para destruir a lei. Né? Tanto é que ele veio não para destruir a lei dos homens, mas para poder mostrar que, independente de qual seja a lei,
independente se é a lei romana, independente se é a lei judaica, independente se era a lei qualquer que fosse, ele respeitava, porque ele amava o seu semelhante, qualquer que fosse a escolha que ele fizesse. E ele, respeitando a lei dos homens, ele pôde nos dar o exemplo de como viver a lei divina, que ela é muito simples, né? Ela não é tão complexa. A gente é que complica as coisas, né? Então, essa história de vida, e principalmente, né, essa semana agora, que se finda com a Páscoa, ela é marcante na história da humanidade. Ela divide a história em antes e depois. Tamanha a envergadura desse Espírito que nos coordena, nos auxilia, que gerencia todo essa sistemática, esse universo ao qual nós habitamos. Entenda que ele é o gestor, ele é o grande coordenador, ele é o grande mestre, não só do plano físico, mas também do plano espiritual. Né? E esse momento é o momento da gente também, independente da nossa religião ou não, se inspirar nessa história, se inspirar nesse exemplo. Né? Então hoje, sexta-feira, a nossa Santa Ceia, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, não, sexta-feira, Quinta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. Né? Então que esse domingo, minha gente, né, que é a Páscoa, que é a passagem, eu desejo muito nesse domingo que todos nós a gente possa se inspirar na passagem do Cristo por nós, por essa terra, e que a gente também possa fazer a nossa passagem, que a gente possa também ter a boa nova da vida, que a gente possa re, ressuscitar em nossos corações, tá, o amor maior pelo próximo. Essa é a grande mensagem. Né? E aí, no meio dessas curiosidades, eu fui perguntado, né, nessa conversa, poxa, Evans, mas e Cristo? Ele, de fato, ele ressuscitou, ele reencarnou? Olha, os relatos que nós temos, né, de acordo com a biografia espírita, é que ele se materializou enquanto espírito, né? E aí ele tinha tamanha energia que, independente de você ter a sua mediunidade ou não desenvolvida, ele tinha tamanha envergadura e tamanha energia que ele se manifestou, ele se materializou enquanto energia, as pessoas passaram a enxergá-lo, a ouvi-lo, a percebê-lo e a senti-lo, né? Mesmo depois de desencarnado. E aí ele ainda fica, né, durante a história, né, ele ainda fala que ainda fica mais 40 dias, né, ainda convivendo entre nós, mas agora não mais na carne, mas enquanto espírito, né? Ele continua aí. Mas eu não tenho dúvida, minha gente. Não tenho dúvida que ele continua conosco. Não tenho dúvida que ele continua se fazendo presente. Basta a gente se conectar. Basta a gente intensificar o nosso pensamento em direção ao, ao horizonte correto. Basta a gente se permitir perceber a presença. E é esse momento que é muito bacana, né? Porque as pessoas nesse momento elas fazem esse exercício, né? Elas fazem esse exercício de olhar para a família, eles fazem esse exercício de é, evitar algumas coisas dentro da própria casa, tentar trazer um pouco mais de harmonia para casa, um pouco mais de equilíbrio para casa. As pessoas, ao fazerem isso, elas criam um circuito energético na família com um pouco mais de abertura para esses fluidos positivos que emanam
da divindade maior, né? E por isso que esse período é tão rico e tão transformador, né? E tão comemorado em boa parte do mundo que é cristão, né? Então, minha gente, vim aqui dar uma boa noite para vocês e compartilhar com vocês essa forma como eu enxergo, né, essa passagem do Cristo nessa data tão simbólica para nós cristãos e espíritas, né? E que a gente possa aprofundar, intensificar, né, a nossa dedicação, que a gente possa se inspirar no exemplo que foi esse homem quando esteve por cá, tá? E que a gente possa se permitir conectar com esse espírito de tamanha magnitude, né? E que faça de nós, tá? Homens e mulheres de bem, né? Que isso aflore a nossa humanidade, que tá sendo tanto posta à prova nesse tempo. Esse tempo nada mais é do que grandes provas para testar a nossa humanidade, grandes provas para testar a nossa capacidade de conviver com o próximo, de conviver com a opinião divergente, de conviver com o sofrimento de tantos. E aí, a postura nossa diante disso fará total diferença na vida que se vem daqui para frente, na vida que se renova daqui para frente, já que estamos falando de um novo normal, é uma grande, é uma grande prova para nós esse período, né, no nosso seio familiar, nas nossas amizades, no nosso dia a dia, e que a gente possa se inspirar nesse grande líder, nesse grande exemplo, nesse espírito fantástico que por aqui passou e por aqui ainda habita os nossos corações, desde que a gente se permita, né, estar conectado com ele. Somos nós que temos que buscá-lo. Somos nós que temos que nos abrir. Somos nós que temos que aprender a vibrar, porque a vibração está aqui o tempo inteiro. A energia está aqui o tempo inteiro. O Cristo permanece na gestão desse todo o ecossistema que nós vivemos, tanto no plano físico quanto no plano material. Basta a gente simplesmente conectar a frequência que a gente certamente vai ter uma vida bem melhor e que a gente possa também fazer a nossa passagem, que a gente possa fazer também, assim como o povo hebreu comemora a libertação, que a gente também possa se libertar dessas amarguras, dessas travas que somos nós mesmos que colocamos em nossos corações, porque somos nós que escolhemos os nossos caminhos, somos nós que escolhemos os nossos olhares, somos nós que escolhemos, né, a forma como a gente pretende caminhar. Então, minha gente, que nesse final de semana, nessa sexta-feira, que vocês façam as suas santas ceias, que vocês façam o sábado, né, de reflexão e o domingo que vocês possam comemorar uma nova vida. E é assim, é passinho em passinho mesmo. As transformações começam por nós, dentro de nós. Somos nós que precisamos ser o exemplo da mudança que o mundo precisa, né? Começa em nosso olhar, começa em nosso pensamento, começa em nosso coração, tá bom? Então, meu povo, que vocês tenham uma excelente Páscoa com a família de vocês. A todos aqueles mais necessitados que passam por uma situação mais agravante, que a gente solicita que a espiritualidade se faça presente, que traga um pouco mais de serenidade, que amenize esse momento de angústia, que traga redução da dor e do sofrimento, que traga entendimento, que
traga luz, que traga esperança, que encha os corações de fé e de amor, tá? E que inspire a todos que estão ao redor de uma ajuda mútua, da caridade. E a caridade muitas vezes é estar presente, a caridade é dar um abraço, é dar uma palavra amiga. Às vezes é isso que as pessoas precisam, né? Também é a caridade, né? De tentar, nesse momento de tanta dificuldade, de tanta gente que passa numa situação emocional e psicológica tão difícil, que a gente possa ter um pouco mais de paciência, que a gente possa ter palavras, né, de afago, de esperança, que no meio de tanta divergência, de tanta opinião a respeito das escolhas que as nossas lideranças, os nossos dirigentes estão fazendo nesse momento, que a gente possa trazer pelo menos o nosso pensamento positivo para que a espiritualidade traga saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Esse é o nosso desejo nessa Páscoa, é a nossa intenção nessa Páscoa, minha gente. E eu peço a vocês que nas orações assim também o façam. Façam. Intencione o bem sempre. Intencione a serenidade, a saúde, o equilíbrio, a harmonia. E esse exercício, todos nós, numa grande corrente, isso vai, sem sombra de dúvida, vai nos retroalimentar, mas também vai levar esse tipo de energia a tantos outros que precisam, tá bom? Elisete, muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco, tá? Caiafa, Selma, todo o pessoal que nos acompanha aqui. Deixo aqui meu grande beijo no coração de vocês e a gente vai às sextas-feiras aqui rapidinho, durante 20, 30 minutos, vindo aqui e trocando uma palavra amiga, trocando um pensamento e uma reflexão, tá ok? Que vocês possam compartilhar com todos aqueles que vocês acreditam que essas palavras possam fazer sentido. São de coração, tá? E são com a melhor das boas vontades. Um grande beijo para vocês e que vocês tenham aí, tá? Com os familiares e com os amigos, tá? Um bom final de semana e um bom momento de reflexão. Um grande abraço, até mais ver. Um grande até mais. Tchau, tchau, gente.